Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Tudo bem, Carol? Como é que você está Tudo. hoje? Hoje, agora eu estou ótima. Sinta-se à vontade aí para se apresentar, dizer onde você mora, o que faz por aí. Mas antes eu queria saber, você orientou Jaime, né? Aham. Para nos procurar. Você disse que fazia parte de um grupo no Facebook. Que grupo é esse que vocês fazem parte? Paulo, na verdade, são vários grupos que tem lá de, né, sobrenatural, EQM, dessas coisas assim. Hum, E aí, num desses grupos, numa madrugada, eu vi seu Jaime comentando mais ou menos a EQM que ele teve. Aí eu falei, sei. nossa, fantástico. Eu falei, me procure, deixei meu número. Aí ele foi e me chamou. E aí a gente Uhum, fez amizade, tudo. Aí eu falei para ele enviar uhum. para o senhor. Quer Então, dizer, eu achei uma das histórias mais interessantes que eu já vi. eu achei também, e assim, e pelo que ele fala, as pessoas não gostam que ele fale. Ah, né? E ele não se sente à vontade, ele até escondia, reprimia isso dentro Uhum, dele. Aí ele viu que outras pessoas tiveram experiências parecidas. É uhum. como se ele tivesse encontrado a tribo dele, mais ou menos isso, né? Que ele se sentia, que ele não podia falar, né? E aí eu Porque falei, é muito não, estranho mesmo. Para quem não conhece esse fenômeno, não entende, acha que assim, é uma loucura, ao mesmo tempo ele acha que não é, porque ele viveu como se fosse uma realidade, então fica muito é, confuso, né? E às é, vezes se choca com crenças, expectativas que a pessoa já tem. Então, é, uma pessoa muito religiosa, por exemplo, às vezes chega lá e vê tudo diferente e fica com medo, né, de ser coisa do demônio. fica. Mas então eu quero te agradecer em primeiro lugar, né, por você estar aí compartilhando com a gente esse seu relato. Você falou para a gente que no e-mail que você mandou que são experiências que você vive desde a infância e que Aham, recentemente tem acontecido coisas também, né? é, Então, e que você acompanha nosso canal já há algum tempo, né? bastante E, tempo. e já estava com vontade de compartilhar e agora chegou a hora, né? Então fique à vontade, diga onde você mora, o que você faz por aí, e em seguida pode começar o relato de acordo com o que você achar mais conveniente. Uhum. Eu, Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, interior da Bahia, mas é um interior grande, né? Nossa cidade tem quase 400 mil habitantes. Não é tão interiorzinho. É É uma cidade mesmo, é uma grande, cidade. tá? Hum, Aqui é uma cidade fria, conhecida como é, Suíça Baiana, até o pessoal chama, é, né? Aqui é uhum, frio, é tipo São Paulo, assim. é, muito bem. E E o que você aí, faz por aí? ó, eu atualmente sou mãe em tempo integral, né? Mãe total. Eu sou corretora, mas também não trabalho na área. Já fiz de tudo um pouco, já tive comércio várias vezes, mas Uhum. difícil, né? Você tem Difícil. mais de um filho? Tenho três. Três? Nossa. Um de Tem que. 20, um de É. 15 e um de 3, tudo menino. Nossa. Quanto distância entre um e outro, né? Quando um já Uhum. está terminando, o outro está começando. É. Nossa. Eu me lembro, assim, eu até anotei, mas como tudo na minha vida, desse jeito, eu esqueci de trazer meu caderno de anotações, com toda a cronologia de tudo, quando eu me lembro, fui anotando várias coisas, tá lá em casa, meu Uhum. caderno, mas começou assim. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, me lembro uma vez que eu estava na porta de casa com meu pai e minha mãe, e aí alguém chegou dando a notícia que alguém da família dele ou dela, alguém, tinha falecido, não me recordo quem foi. E aí eu vi, acho que foi da minha mãe. E aí eu vi minha mãe chorando e tal, eu falei, o que foi, o que foi? Fiquei assim sem entender, né?
que ela estava chorando? Aí, logo depois, alguém falou, não, porque alguém, não me lembro também, morreu. Aí eu fiz, aí eu me lembro que eu me lembrei disso. Tá, aí não existe morte. Eu me lembro que eu tinha, assim, uns 4 anos, mas eu me lembro muito disso, porque eu fiquei chocada com as cenas de minha mãe chorando, porque algum parente dela tinha morrido. Eu falei, mas por que ela chora se não existe morte? Essa morte que eles falam? Que coisa estranha. E eu me lembro que naquele momento eu me recordava de onde eu tinha vindo, mas hoje eu não me recordo. Não tenho lembrança nenhuma. Aí passou. Isso aí também foi uma coisa que ficou muito tempo adormecida. Eu vim me lembrar muito tempo depois. Para lhe ser sincera, há uns 2 anos atrás. Eu tenho 39 anos hoje. E tem memórias que a gente esquece. Eu não sei se acontece isso com todo mundo. Só comigo que é assim, porque eu fico impressionada. Tem coisa que parece que nunca aconteceu na minha vida. E a pessoa vem falar comigo, aconteceu isso e isso, e eu não me recordo mesmo. E tem coisas que depois de um tempo parece que você vai desenterrando aquilo ali de algum lugar e você fica assim, nossa, como é que eu me esqueci disso, né? Então acontece muito isso. E aí passou. Isso aí foi uma coisa que eu me lembrei, passou. Me lembro também nessa época que eu estava dentro do quarto, sozinha brincando. Aí você brinca aqui, brinca. E tinha alguém, Paulo, isso eu vim me lembrar, não tem tanto tempo. Essa parte já foi uns 2 meses atrás que eu vim me lembrar. Eu falei, rapaz, eu tinha esquecido disso, como é que eu esqueci? Tinha alguém no quarto comigo, brincando. Mas eu entendi depois que não era de carne e osso como eu. Alguém brincando e conversando. E falava assim, vai, pula. Tinha uma peça, não é escrivaninha não, como é que chama? Tipo um roupeiro. Uma cômoda. Uma cômoda. Aí a pessoa falava assim, vai, pula, besta, vai, igual super-herói, né? Igual os desenhos. She-Ra, lembra de She-Ra? Vai, pula. E eu assim, em cima da cômoda, eu me lembro que a pessoa falou para eu fechar a porta do quarto, para minha mãe não ver. Minha mãe na sala, eu me lembro disso. Aí mas se eu pular, eu vou me machucar. Não, eu me lembro disso. Não vai, não. Vai, pula, você vai voar, você não vai se machucar. Eu me lembro disso. E eu vim me recordar disso esses dias porque eu pulei e a dor na barriga foi tão forte, foi tão aguda a dor, porque eu pulei de barriga, né? Que eu me lembrei por causa da dor. Eu falei, nossa, eu acho que eu me recordo de alguma dor forte que eu senti na barriga. Eu falei, rapaz, eu pulei quando eu era criança, tinha alguém falando para eu pular. E eu perdi o ar. Eu me lembro que eu fiquei assim no chão um tempinho, eu não conseguia nem chorar. Eu perdi realmente, literalmente, o ar. Tudo bem. Aí passou. E já estou eu aqui agora com 10 anos de idade em Salvador. Minha família, por parte de pai, é de lá. Aí eu estava aqui dormindo, estava deitada, foi uma época que eu morei lá em Salvador. Estava deitada, dormindo, pronto. Aí, assim, sem conseguir pegar no sono, ou foi de manhã, perto de acordar. Aí eu acordei, mas era um sábado, um domingo, não precisava levantar, eu fiquei assim deitada, olhando. Aí eu fiquei pensando alguma coisa na vida, falei, na hora que eu me virei, tinha uma pessoa parada aqui do lado da minha cama, em pé, com uma túnica marrom, um capuz marrom também, parado. Eu não vi rosto, não vi mão, não vi nada, parado. Eu não sei se ele estava com o livro ou se isso é uma memória falsa que eu tenho dúvida quanto ao livro, sabe, Paulo? Mas que ele estava parado em pé, estava, isso eu tenho certeza. Aí eu fiz, nossa. E você viu claramente, como se fosse ali de carne e osso. Como eu estou te vendo aqui, claramente. Tanto que eu fiquei com o olho aberto, o que eu pensei? A mente de criança. Eu não tive medo, não sei porquê, de certo era um bom espírito, né? Então eu não senti medo, aflição, nada. Eu falei, eu não vou fechar o olho, não, vou ficar olhando, porque se ele entrou, ele vai ter que sair. Né? Minha ideia foi essa. Eu falei, não fecho de jeito nenhum.
Você não viu ele entrar, mas queria ver ele sair, né? Eu falei, se ele entrou, ele vai ter que sair. Não vou fechar. Existe mesmo um espírito. A vida não acaba mesmo. Pensando dentro de mim, já na minha cabeça, viajando. E eu aqui tirando olhando. conclusões. Já assim, Paulo, graças a Deus, era aquilo mesmo que eu pensava, graças a Deus. E eu aqui, não vou piscar, vou ficar olhando. Eu aqui, ó, com o olho arregalado. Uhum. Ele não fez nada, foi virando fumaça e sumindo no ar. Eu ainda vi, assim, até sumir de vez, assim. Foi como se tivesse... Se desfazendo a imagem, né? Desfazendo mesmo, em fumaça, né? E foi eu olhando tudo, assim, sem piscar, né? Falei, opa, que maravilha, que bom, que coisa boa, que eu não tô ficando, né, doida. Antes um pouquinho disso, Paulo, meu pai tinha uma roça aqui em Conquista, quer dizer, aqui na cidade perto daqui. E a minha memória desse dia é de eu e minha mãe em cima do trator e um senhorzinho que morava lá, seu Manuel, trabalhava lá na roça, dirigindo esse trator. Minha memória é essa, mas minha mãe me falou que não foi assim que aconteceu. Ele, muito brincalhão, já era um senhor, né? Ele brincando, não sei o quê, pererê. Aí algo assim falou, diga a ele que ele vai morrer. Diga a ele que ele vai morrer. E ele falando, tá conversando com minha mãe, na minha memória, em cima do trator. Ele dirigindo e eu e minha mãe aqui sentada. Só que minha mãe disse que foi dentro da casa, tinham outras pessoas lá, o pessoal lá da roça mesmo trabalhava, foi dentro da casa, todo mundo conversando, e eu fui e soltei, né? O senhor vai morrer. Aí ele foi e falou, Carol, menina, eu vou mesmo, tô velho, né? Vai morrer. Eu falei, não, o senhor vai morrer. Aí mãe, para, Carolina, você tá doida? Eu falei, eu não tenho culpa se ele vai morrer. Isso eu me lembro. Por que ela tá brigando comigo se ele vai morrer? Eu não tenho culpa disso, né? A mente da criança. Né? Eu tô velho mesmo, já tô pra morrer e tal. Aí mãe, peça desculpa. Eu falei, não posso porque ele vai morrer? Eu não tenho culpa. Resultado, Paulo. Passou uma semana, esse senhorzinho caiu do trator e morreu. Uma semana depois. Aí, e a minha memória é em cima do trator. Mãe falou que não foi em cima do trator. E como tinham outras pessoas ali, o pessoal da roça, o pessoal, né, tem muito respeito pelo misticismo, o pessoal muito temente a Deus, tem muita fé, né, Paulo? A gente tem muita fé. Aí o pessoal lá, meu filho, onde eu entrava e chegava, o pessoal corria. Aqui o pessoal falava, o menino, bem menininho, meu outro irmão, né? Duduzinho pode entrar. Essa menina não. Ui, dona Antama, tira essa menina daqui, dona Antama. Depois você dizia que alguém ia morrer, e essa pessoa morria, hein? Todo mundo ficou com medo. Só que não é porque nada. A voz falou, diga a ele, toda hora falando, diga a ele. Eu me lembro disso claramente, né? Eu falei, o senhor vai morrer. Eu tinha que avisar isso, não sei por quê. Aí o povo ficou com pavor de mim, né? Passou. Não podia chegar em canto nenhum, que o povo, dona Thelma, não traz essa menina aqui não, dona, do menininho eu gosto, mas dela eu não quero ela aqui não, dona Thelma. Aí foi. Aí passou isso tudo, eu já estou aqui com uns 12 anos de idade, época de prova, semana de prova, não sei se em todo lugar é assim. Aqui, onde eu moro, eu também nem sei se é assim mais, em todos os lugares, mas é semana de prova, você faz a prova e volta para casa. E assim foi nesse dia, acordei disposta, fui fazer essa prova. Me lembro, Paulo, que eu cheguei em casa, assim, de manhã, logo depois da prova, normalmente a gente saía, ia para outras escolas, para ver outros alunos, faz aquele mutirão de colega, né, vai todo mundo brincar, bater perna. E nesse dia eu não estava me sentindo muito bem, eu estava sentindo uma dor abdominal muito forte. E não era cólica, era uma dor aqui no meu abdômen total. E aí eu fui para casa. Na hora que eu cheguei em casa, eu me lembro que eu falei com minha mãe, assim, mãe, eu não tô me sentindo bem, faz um chá para mim. Eu tô sentindo uma dor na barriga. Pronto. Quando eu recobrei a consciência, já tinham se passado uns 3 dias.
Eu ali Não. deitei na cama, né? E ali foi dor, gemendo de manhã, de tarde, de noite, dor, dor, dor sem parar. Minha mãe me conta, eu não me lembro, Uhum. né? E aí, nessa época, eu não sei o que foi, se meu pai não estava aqui ou se meu pai estava fora, eu não sei o que foi. Eu sei que quando minha mãe já tinha feito de tudo, me dado tudo quanto é tipo de remédio, é, bolsa de água quente, tudo. Quando ela tinha feito de tudo, já não tinha mais o que fazer. Ela falou, vou levar para o hospital. 3 dias depois, eu sem comer nada. Às vezes ela disse que eu tomava um pouco de água, um pouco de chá, ou tomava um medicamento, mas eu não me recordo, para um momento algum, de sentar na cama, tomar nada. Eu não me lembro de nada. Eu só me lembro de ter reclamado e deitado. Deitei assim e acordei. Falei, mãe, eu tô com fome. É isso que eu me lembro. E Uhum. eu me lembro dela muito emocionada na hora que eu acordei, porque já tinham se passado 3 dias e eu não tinha percebido. E ela disse que deu um desespero muito grande nesse último dia, que ela falou, eu vou levar no hospital, e que aí ela fez uma oração, pediu muito a Deus que tirasse qualquer coisa que fosse e tal, de junto de mim, porque ela estava achando estranho. Eu não, nada fazia efeito, e eu só ficava gemendo. E foi quando a porta da sala, ela estava sozinha, só estava eu e ela em casa, a porta da sala se abriu assim, sozinha, com um vento forte que bate e abre. A porta da sala abriu e a minha tia, que é a irmã dela, já falecida na época, faleceu de câncer. O câncer depois, no final, tomou tudo, né? Começou no intestino, mas já foi metástase e tomou tudo. E ela viu essa tia minha entrando com a roupa que ela tinha sido enterrada. Tinha um ano, mais ou menos, que essa tia minha tinha falecido. Minha mãe viu essa tia entrando com a roupa e minha mãe disse que mentalmente elas conversaram e minha tia pediu perdão por alguma coisa delas duas, sabe? E aí minha mãe, era você, fulana, meu Deus, eu lhe perdoo, mas sai de junto da minha filha. Foi quando a ficha dela caiu que eu estava exatamente do mesmo jeito que minha tia estava nos últimos dias, sentindo aquela mesma dor, aquela Sei. coisa que você, quando você está muito doente, você não fica nem aqui nem lá, você fica lá e cá, né, Paulo? Você não fica meio fora assim, da realidade. Verdade. E aí, minha mãe, eu lhe perdoo, minha irmã, eu lhe perdoo, oh, que os espíritos de luz venham. E ela, mas fala, mãe, diz que mentalmente, né? Fala para mim que você me perdoa, mãe, eu lhe perdoo. E manhã, desde muito nova, hoje ela vê até menos, mas ela sempre, desde novinha, via espírito. E os casos de manhã são, assim, coisas de é igual os de Anselmo, não sei quem é pior. Anselmo é meu marido. O de Anselmo também, Paulo, se você tiver a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, você vai ficar chocado. Você chega e fica assim, meu O Deus. seu marido, ele também tem essa capacidade de ver Via espíritos. muito, ele não dormia, coitado. Ele disse que passou a infância dele todinho, assim, acordado, porque não tinha como, era o tempo todo espírito, o tempo todo passando. Sei. E eram os piores. Ele fala, eu acho tão massa quando as pessoas falam, eu vi um ser assim, tipo, você viu esse homem de túnica e marrom, que legal, né? Eu só via coisa trevosa, animalesca, eram coisas bizarras mesmo. Então, os deles Sei, são bem sei. pesados. E aí, tudo bem. Acordei, pedi minha mãe para me dar uma água, que eu estava com sede. Eu falei, mãe, eu tô com sede, tô com fome, tô com fome, tô com sede. Mãe chorou, chorou, eu não entendi, né? Aí eu fui. Isso aqui, Paulo, ainda ficou dolorido durante um bom tempo, assim, uns 3 dias, dolorido. Sabe aquela que doeu tanto, quando uma coisa dói tanto, que fica sensível, mas dor eu não sentia mais. E perdi as provas todas, mãe teve que pagar tudo para fazer, né? Segunda chamada, perdi tudo, porque eu simplesmente desliguei. Pronto, E não passou. foi para o hospital, né? Não, nessa hora foi a melhora foi instantânea. Nessa hora que minha Sei. tia entrou, que elas conversaram, quando minha tia saiu, manhã percebeu que ela saiu, manhã correu no quarto. Quando manhã correu no quarto, eu já estava sem gemer. Depois de 3 dias, gemendo, gemendo sem parar, eu já estava sem gemer. E aí, um pouco de tempo depois, 1 hora, 2 horas, foi que eu acordei e pedi para ela a comida. Foi isso.
Aí eu já vou pular aqui para... Eu me casei muito nova, me casei com 16 anos de idade, mas essa é uma história meio complicada, porque não foi por gravidez nem nada, mas, né, são as coisas que a gente... Não me arrependo, tenho meus filhos, graças a Deus, Uhum. mas eu me casei bem nova. E teve uma história interessante também, eu vou pulando assim, Paulo, porque tem uma cronologia, né? Uhum. Tudo foi acontecendo dessa forma. É. Aí eu fui, sonhei com o meu primeiro marido. Meu primeiro marido, já me separei, já casei novamente. Sim. Então, esse meu primeiro marido, que é o pai dos meus 2 meninos mais velhos, a gente não tinha filho ainda. E ele ia fazer uma viagem. Aí eu sonhei com ele se acidentando. Eu encostava próximo a ele, recebi uma ligação no sonho, recebi uma ligação da polícia falando que tinha tido um acidente, que ele tinha falecido, etc e tal. Eu chorei muito, cheguei no local do acidente, não vi o corpo dele, mas vi no meio-fio, no asfalto ali, no acostamento, como é que chama? No acostamento. Acostamento. No acostamento ali, um corpo e o pano branco em cima. E uma coisa me chamou a atenção, foi o animal, ele bateu o carro no animal, nesse sonho que eu tive. Aí, eu não sei porquê, né? Normalmente você iria ver a pessoa que, né, tá morta. Você fala, deixa eu ver, tá chorando. Eu chorando muito, toda hora eu ia para junto do animal e ficava olhando, tentando enxergar que animal era aquele, achando estranho. Não era cachorro porque era enorme, não era vaca, era menor do que vaca, não era um cavalo, era menor do que um cavalo, não era burro, não era jegue. E era um animal de pelagem preta. E eu olhando, até que eu volto para o aqui e agora, acordando com o despertador tocando para ele fazer essa viagem. Sim. Aí eu fiz, nossa, chegou a dar aquele alívio, até eu entender que não era real, eu fiquei assim, olhando, eu falei, ó, tô indo, tal. Eram as 4 horas da manhã, ele ia pegar a estrada. Aí eu falei, Aí eu resolvi não falar para ele, para não impressionar, para não influenciar na viagem. É horrível, você sair e a pessoa falar, eu sonhei que você morreu nessa viagem. Ele podia ficar assustado e até acontecer mesmo alguma coisa. Né? Aí eu falei, não. E uma coisa falou, não fala. Aí o que eu fiz? Tá bom, vai, tchau, tchau. Reza, né? Ore, peça a Deus. Pronto. Eu orei, pedi, rezei, até pegar no sono. Com muita fé, pedi muito. Tava assim, né? Muito. Pronto. Não consegui falar com ele durante um tempo. O lugar é perto, assim, uns 250 quilômetros daqui, 280. Mas, assim, ele tinha saído 4, já eram as 11, eu não tinha falado com ele ainda. Quando eu consegui falar com ele, ele me falou, olha, o para-choque do carro acabou. Aí eu falei, você teve o quê? Você teve um acidente? Como é que você tá, né? Você tá bem? Não, foi, não. Graças a Deus, ia ser um acidente horrível, mas não foi, não. Eu peguei um cachorro na pista. O para-choque do carro acabou. Eu fiquei morrendo de dó do cachorro, porque era um cachorro, um dog alemão. É aquele cachorro maior que tem, sabe, Paulo? Sei. E ele era um cachorro da fazenda, ali perto do pessoal da fazenda, era um cachorro de dentro de casa. O cachorro fugiu, atravessou a pista, passou na frente do carro, não deu tempo de frear, né? E eu falei, qual é a cor desse cachorro? Ele foi e me falou, ele é todo pretinho. Nessa época não existia ainda telefone com câmera, essas coisas, nada, né? Era um telefone só para falar mesmo. Acho que não sei nem se SMS tinha. Isso foi em 99, eu acho, por aí. Aí eu falei, é todo preto, e é grandão, Eu falei, tá bom, Deus te abençoe. Eu fiquei assim, chocada, que eu falei, rapaz, eu vi tudo, mas não conseguia enxergar, né, que era um dog alemão. Eu ficava só olhando pro animal e não vi que era um dog alemão, eu vi que era um animal. Mas não era cachorro, não era vaca, não era cavalo. Pronto. Interessante, né?
Uhum. Depois a gente comenta mais sobre isso. Estou anotando aqui, porque no fim a gente volta. Vamos ver se dá tempo de falar tudo, né, Paulo? É bastante Dá, se história, não meu der Deus. hoje, se ficar muito longo, a gente continua depois, mas você fala hoje o que for possível, né? Uhum. Aí, pronto, por isso que eu tô assim, indo por etapas, aí, pronto. Parece que dá um espaço de tempo. Dou mesmo, dou espaço para ir já para a próxima história, Uhum. e você vai ter que adiantar mesmo a história, né? Aí, pronto, passou. Aí, um belo dia, eu comecei a ter uns sonhos, em que esses sonhos que eu tinha, eles continuavam. Tipo, hoje eu tinha uma parte, amanhã eu tinha outra, depois de amanhã outra, e assim sucessivamente. Era uma continuação sempre daquele episódio em que eu eu aprendi a levitar, e aos poucos, depois eu fui aprendendo a levitar com mais firmeza. Uhum. Quando eu aprendi que eu consegui levitar, fui para pode ser loucura, gente, mas eu fui para uma batalha espiritual. Tinha uma pessoa, estava cheio de gente encarnada e desencarnada dentro de um prédio. A gente estava lutando contra algumas coisas ruins, e aquilo estava me cansando muito, Paulo, porque eu acordava com isso tudo roxo, eu não dormia. Eu Sim. dormia, mas não descansava. Uhum. Aí eu fui numa sessão mediúnica aqui com minha mãe, no centro espírita. Eu não sei nem se tem ainda esse centro. Aí eu fui com minha mãe. No que a gente chegou lá, sentou tudo direitinho, eu achei que a gente fosse ver. Eu falei, vamos ver se tem alguma comunicação, alguma coisa. Eu estou muito cansada, não estou aguentando mais essa situação, né? Eu não queria que continuasse isso, não. Estou muito cansada. Aí, no que a gente sentou, eu senti uma dormência muito forte nos braços, logo adormeceram, formigou tudo, e eu comecei a me sentir tonta, e já vinha umas coisas assim na mente. Ai, bati minha cabeça, socorro, socorro. Conseguia ver mentalmente uma pessoa adentrando um centro espírita com um capacete na mão, uma jaqueta de couro. Aí Sim. eu comecei a querer falar para minha mãe, que estava aqui sentada do meu lado, mãe, um homem assim, assim, fui falando para ela, e tinha um delay de alguns segundos, o médium que estava na mesa, e ele relatava a mesma coisa. Nós ficávamos aqui na plateia, lá nas cadeiras, né? Não tinha muito acesso a eles, e eles lá na mesa, né? Um médium, um doutrinador, o pessoal lá faz parte da casa espírita. E a gente aqui atrás, junto com o pessoal, todo mundo quietinho, sentadinho. Só que aquilo foi muito impactante, muito forte, que eu comecei a ter essa percepção de várias situações, de várias pessoas, e vinham tudo ao mesmo tempo na minha mente. E o médium falava que uma coisa eu já sabia antes do médium falar, eu já contava para minha mãe, chorando, né? Uhum. Essa pessoa é isso, aquilo, mãe, calma, calma, calma. E aí alguém veio e falou, ó, você fica quieta que você está atrapalhando a sessão. Uma pessoa da casa mesmo, né, espírita. Resultado, terminou, né, foi essa sessão, foi uma coisa assim, meu Deus, eu não tinha força nem para levantar. Minha mãe disse que quase que ela liga para meu marido na época e buscar a gente, porque simplesmente as forças foram embora, Paulo. Eu tive que ficar lá mais ou menos uma hora sentada Uhum. para a energia voltar, para pegar, minha mãe dirige, para pegar o carro para a gente ir para casa. Quer dizer que nessa sessão ele atendia os espíritos, era que chegavam pedindo ajuda, né? Tinham vários médiums lá na mesa, Uhum. né? Vários médiums, e cada médium ia falando o que os espíritos estavam falando, né? Cada médium incorporava, não sei mais ou menos isso, eu Sei. posso estar falando até besteira Uhum. aqui, né? Cada médium passava assim o que o espírito estava falando, às vezes chega dando risada, às vezes chega Uhum. chorando, gritando. É uma sessão Uhum. mediúnica. Sei, sei. Só que eu conseguia ouvir, sentir e ver, era tudo na mente, Uhum. tudo na mente, tudo que estava acontecendo. Eu me lembro que eu ficava assim, ó, tem outra pessoa aqui que está assim, assim, é como se fossem várias informações de uma vez só na minha mente, tudo chegando ao mesmo tempo com
a visão dentro da minha mente, Sei. o ouvido dentro da minha mente, tudo ao mesmo tempo. Uhum. E eu tinha que falar para alguém porque era tudo muito rápido. Então eu tinha que passar. Mãe, essa pessoa, isso. Ai, tem um homem aqui que ele tá com capacete na mão, ele tem uma jaqueta de couro, ele tá reclamando que ele tá com dor na cabeça, ele sofreu um acidente de moto, ele não quer aceitar que ele morreu. Aí, mãe, calma. Não, já tem um senhor aqui, ele tá revoltado com os filhos, porque os filhos... Aí eu comecei a ir um atrás do outro. Não dava tempo, Paulo, eu tinha que falar muito rápido, sabe? Uhum. Porque já era outro. É uma coisa muito louca. Minha energia toda foi embora. Fui recuperar as forças depois de 1 hora. Fui para casa. Chegando em casa, né, aquela coisa toda, fui deitar. Quando eu deitei, com a luz apagada, eu via entrando, tinha aqui uma escrivaninha aqui do lado, uma mesinha, né, de cabeceira aqui do lado, assim. Eu via tudo escuro, mas eu via os formatos, as formas dos espíritos entrando dentro do meu quarto, mas eram muitos espíritos, não era um, nem dois, nem três, era uma fila, Paulo. Era gente muito alta, baixa, pequena, formato de criança, tudo entrando, dava a volta por aqui e saía pela porta do quarto, era uma fila, literalmente. Eles passavam ali, mas não paravam, não. As sombras, não. Eles vinham e voltavam e outros já vinham atrás. Aquela filinha, todo mundo seguindo aqui, visita mesmo. Sim. E eu aqui, ó, nossa, que negócio, eu assim fiquei chocada, que negócio doido, eu tô vendo. Eu falei, não, é coisa de minha mente, não é? Não, porque tem mais baixo, tem mais alto. Aí eu, não, que massa, eu fiquei assim, besta. Percebi que era espírito porque via as sombras de vários tamanhos, largura diferente, tipo diferente, tudo diferente, né? Não era igual. Falei, não é possível, rapaz. Aí eu fiquei olhando, aquilo foi me dando soninho até que eu peguei no sono. No dia seguinte, eu resolvi ir em outro centro espírita, de dia, procurar ajuda. Falei, não, eu não vou ficar desse jeito, não, que isso não é vida. Eu preciso viver, eu preciso sonhar como todo mundo, né? Eu acordava à noite e não me lembrava de ter acordado, estava tendo apagões também de madrugada, né? Quando eu via, já estava conversando com alguém que eu despertava, não, mas foi você que me chamou, eu não me lembro. Para mim, eu estava dormindo. Vixe, você está me acordando para quê? Eu pensava, né? Você está me acordando para quê? Não, você que me acordou, você me chamou para sentar aqui na cama, sabe? Então, eu falei, não, isso está demais, eu não aguento. Aí eu fui no centro espírita, falei, olha, eu preciso que tire isso de mim, porque eu não estou suportando, pede para os espíritos aí pararem e tal. Aí um senhor muito bondoso, bem diferente da senhora que falou, ó, fique quieta, atrapalhando a sessão. Eu entendo que deve ter atrapalhado mesmo, sabe, Paulo? Mas só que a gente é leigo, eu não sabia lidar com os sentimentos, com as sensações. Então, né, não sabia. Não sei, ela não foi muito tirar. caridosa, né? Não foi muito caridosa com você. E deixou assim, né, aquela interrogação. Eu falei, tudo bem, vou procurar. Já tinha ido nessa casa espírita algumas vezes, falei, vou procurar. Aí fui, fiz um tanto de curso, aí fui pedir, nem vai parar, não vai? E eu anotava tudo que eu sonhava, tudo que acontecia, num computador que eu tinha. Mas aí eu vendi o computador, formatou, perdi tudo. Só me lembrei anos depois das coisas que eu anotava. Porque depois que eu comecei a fazer, né, estudar o espiritismo e tal, começou a acessar. E eu pedia, você quer isso mesmo e tal? Quero com todas as forças, quero, pode tirar. Eu não dá, eu não tenho vida com isso, eu não tenho vida. Tá me consumindo demais. Aí pronto, passou. Meu pai, agora nós vamos para 2000 e aconteceram algumas outras coisas, mas também não tem relevância assim para chegar a falar, sabe? Fiquei no centro um tempo. Meu pai adoeceu em 2007. Em 2012, meu pai desencarnou de câncer, né? Foi muito difícil, a gente já sabia desde antes, porque o médico já tinha dito que não tinha jeito e tal. A gente já sabia, mas mesmo assim a gente fica muito emotivo, né?
E eu era muito apegada a meu pai e sou muito apegada à minha mãe. E meu pai era muito carinhoso comigo. E aí, no dia lá do velório, nem foi assim, a gente sofreu muito, chorou muito, foi bem difícil. Mas não foi tão difícil quanto o dia que a gente recebeu a notícia que, né, eu vi meu pai doente ali, sabia que meu pai não estava muito bem, levei para fazer os exames, fez os exames, seu pai, infelizmente, não tem mais o que fazer, é câncer, não tem mais o que fazer. Né? Então, quando chegou nesse dia que meu pai morreu, a gente foi pro enterro e tudo, a gente sofreu muito. Eu via meu pai ali no caixão, mas eu não conseguia, eu via que ele não estava ali. Sabe quando você sente que ele não está ali, que a pessoa não está ali mesmo, que a pessoa já não faz parte desse mundo, que a pessoa está em outro lugar? Eu tinha essa sensação. Realmente não parecia que ele estava ali. E passei assim, meu pai morava em Salvador e eu aqui em Conquista. Aí eu fiquei lá em Salvador uns 20 dias para resolver algumas coisas, né, burocráticas. Uhum. Aí, em momento algum, eu percebi, tive alguma percepção, falei, que coisa estranha. Eu não consegui perceber meu pai, nem lá no caixão, os dias foram passando, eu não percebi nada dentro de casa, nada, é como se tivesse deixado de existir. Pensei assim, ué, cadê ele? De sensação, nada, né? Eu já acostumado um pouco com isso, você acha estranho, né? Você fala, eu acho que nada, que coisa estranha. Você esperava ver ou sentir alguma coisa, né? Sentir qualquer coisa, uma presença, qualquer coisa que fosse, né? Acho que você espera um pouco sentir isso. E não sentia nada. Aí, quando fez 15 dias meu pai tinha partido, eu estava deitada lá na cama dele, fui deitar para dormir, e estava assim, ouvindo a música, alguma coisa assim, pensando. Estava pensando nele, lógico, né? Tinha pouquíssimo tempo, você vive muito aquilo ali, você sai da sua cidade, está em outra cidade, você tem que resolver tudo do seu pai ali, então você respira aquilo ali o tempo todo, a pessoa. Né? A pessoa se vai, mas não se vai, você tem que resolver tudo. E eu e meus irmãos, né, fazendo as coisas. Aí, eu me vi num lugar, eu estava assim, deitada, pensando, pai, alguma coisa assim, nada, que coisa estranha, ainda impressionada com nada, né? Nem um sonhozinho, não tive nada, nada. Assim, pai, tal. Já estava eu chegando num lugar, a sala era super branca, tudo muito claro, 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 de doer as vistas. Tinha uma pessoa do meu lado, eu não sei quem é essa pessoa, mas é uma pessoa, um homem. Eu sei as características físicas, já encontrei algumas vezes, até quando eu era menina, já sonhei com ele, sonhei adulta também. E tive esse com meu pai, né? Eu ouvi a voz dele, mas não via ele do lado. E ele ia me levando. Eu falei, opa, onde que eu tô? Fiz assim, rapaz, eu tava na cama agora. O que eu tô fazendo aqui? Pensei, né? Aí eu fui me aproximando. Ele, Carol, a gente precisa falar com você. Aí eu fui aproximando. Quem falou isso? Esse guia? Essa pessoa que estava aqui do meu lado. A gente precisa falar com você, né? Aí eu fui, é como se fosse assim, levitando, né, Paulo? Fui indo com ele, assim, aproximando e aproximei, eu não enxergo direito, acho que até no sonho eu faço assim. Vi meu pai na cama, deitado, um senhor aqui nos pés da cama do meu pai, falando com ele, conversando, e uma senhora e um senhor do lado dele. Tinha até uma mesinha do lado da cama dele. Mas só tinha essa cama, essa mesinha, era tudo extremamente branco. Parede, chão, tudo muito branco, claro. Aí eu fui aproximando, aí essa voz não falou com a boca, mas eu ouvi aqui do meu lado. Pronto, é até aqui. Não, a gente não vai mais do que isso. E aí eu fiz, painho, que eu fiz, né? Meu pai. Aí eu fiz, deu aquela dor no peito, aquela dor, assim, de dor, que eu tava tão consciente, Paulo, que automaticamente, na mesma hora, eu me lembrei que meu pai tava morto. Eu falei, eu tô vendo meu pai, eu não tô sonhando.
Que loucura, né? Meu pai tá na cama deitado, e meu pai tava assim, querendo levantar, esse senhor aqui na ponta da cama falando com ele. Aí ele virou e me viu de longe assim e fez: minha filha, graças a Deus. Ele falou mesmo com a boca, não foi pensamento, não. Sim. Eu ouvi a boca dele mexendo, eu ouvi a voz dele. Filhinha, ele chamava a filhinha. Filhinha, graças a Deus, você tá aqui, meu Deus, que bom. Olha, minha filha acabou de chegar, olha ela aí. Uhum. Pergunte a ela, filhinha, esse senhor tá falando aqui que eu morri. Pergunte a minha filha aí. Minha filha acabou de chegar, Carolina, graças a Deus foi tudo bem. Porque meu pai morreu no hospital. E foi assim, ele com câncer, ficou muito debilitado, teve uma hérnia que estrangulou, e o médico foi e falou: o senhor tem 1% de chance de sobreviver. Deu aquela barriga d'água, conhecida como barriga d'água, porque foi câncer de fígado, né? Aí deu aquela barriga d'água e o médico falou: o senhor tem 1% de chance se operar. E se não operar, o senhor entra em óbito em 24 horas. Aí meu pai quis operar, né? Se apegou a 1%, lógico. Mas aí não teve jeito, ele, né? Não morreu. resistiu, né? Não. Mas quando morreu estava anestesiado, né? Anestesiado, mas ele estava indo para anestesia. Foi até esse irmão meu, que estava aqui comigo agora, que esse irmão morava em Salvador. Foi até meu irmão que acompanhou meu pai, porque eu e meu outro irmão somos em 3, filhos de meu pai e minha mãe. Eles são gêmeos e eu, que sou a mais nova. Uhum. Aí um morava aqui e o outro em Salvador. Esse meu irmão acompanhou meu pai até a entrada da sala de cirurgia, e meu pai sabia que ia morrer. Eu até liguei na hora, assim, aquele desespero. Você liga para ouvir, para falar a voz, mas meu pai disse que não queria falar comigo. Né? Acho que era a forma dele de... Né, e para não... Acho que não fraquejar, né, Paulo? Assim, para não ficar... Já sabe que tá indo, né? A pessoa, sei lá, acho que passa 1 milhão de coisas, quem é que sabe? É egoísmo a gente pensar na gente nessa hora, o que a pessoa tá passando, é que a gente... É uma loucura. Enfim, que eu vi ele desse jeito. Graças a Deus, agradecendo a Deus. Minha filha chegou, vai me tirar desse lugar, que esse homem tá falando coisa para mim, eu não tô gostando. Basicamente isso. Aí eu entendi por que me levaram lá. Porque ele ia acreditar se eu falasse. Ele estava irredutível, querendo levantar. Eu via o pessoal fazendo meio que uma prece, assim, esse senhor e essa senhora fazendo uma prece assim, em cima dele. E esse senhor que estava na beirada da cama ali, parecia até um médico. Esse senhor, do cabelinho branco, estava falando para ele, porque eu não consegui ouvir o que ele estava falando, só ouvi o que meu pai disse. Meu pai falando: não, você está errado, não, eu estou vivo. Aí eu vi, fiquei muito emocionada, olhei para meu pai e como eu estava já muito emocionada, que ali eu vi o meu pai morreu mesmo, né? Aí eu olhei, aí ele, né? Eu entendi que ali eu tinha que falar isso com meu pai. Aí ele olhou: minha filha, filhinha, vem e tal. Eu fiz assim para ele, ó. Aí ele: não, o quê? Eu falei: não. Filha, fala para eles, filho, eu tô vivo. Aí eu, mentalmente, eu me lembro que eu não mexi a boca. Mentalmente: não, pai, você morreu. Você não tá vivo, você morreu. Ele entendeu, apesar dele continuar falando com a boca mesmo. Ele com a boca. Ele entendeu, ele falou: não, você também. Pelo amor de Deus, eu queria... Aí ele começou a ficar agitado. Não, ele botou as mãos assim, ainda me lembro que ele botou as mãos assim no rosto e começou a chorar, igual uma criança. Aquilo machuca, né, a gente. E aí eu fui sugada de volta para o meu corpo e abri o olho. Já estava chorando. Acho que eu estava chorando ali, né, desacordado, né, nesse sonho, não é sonho, a gente sabe. Mas eu sei que eles me levaram lá só para meu pai me ver, para saber que era verdade, que ele não estava vivo. Ele estava se sentindo muito bem, a cirurgia foi muito bem, foi um sucesso, eu estou bem, minha filha chegou, graças a Deus, me tirou desse lugar. Não. Aí ele botou a mão assim, na verdade ele não queria acreditar, ele
chorava assim mesmo, chegava só soluçar, igual criança, assim. Não. Ele achava que tinha saído da cirurgia, que estava tudo bem, né? Uhum, isso. E aí passou, né? Aí sonho, essas coisas a gente sempre tem, né? Depois eu comecei a ter muitos sonhos assim com ele, sempre mudo, triste, com roupa social normal, mas sempre assim, sem querer conversar, sempre quieto, sempre. Foi em 2012, dia 2 de outubro de 2012, que meu pai partiu. Então vai fazer 10 anos agora, em outubro. Aí vou pular um pouquinho, daqui a pouco eu vou para Painho, mais ou menos assim, porque tem uma coisa que eu tenho que contar, mas eu tenho que contar uma coisa antes. Essa é outra coisa. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.